Prepare-se para mergulhar em uma das narrativas mais intrigantes e impactantes da Bíblia, a história da rainha Jezabel. Uma figura envolta em mistério, poder e controvérsia, Jezabel não é apenas um personagem histórico, mas um símbolo de força, manipulação e confronto espiritual. Sua história é mais do que um relato antigo. É uma lição de vida, poder e as consequências de nossas escolhas. Ao acompanharmos a trajetória de Jezabel, desde sua ascensão até sua queda dramática, somos convidados a refletir sobre temas profundos como fé, integridade e a luta entre o bem e o mal. Cada detalhe dessa história é carregado de significado e lições que transcendem o tempo e o espaço. Convido você a não apenas assistir, mas a mergulhar em cada palavra, cada evento e cada reviravolta desta narrativa. Faça isso porque, através desta jornada, você não apenas ganhará conhecimento sobre um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, mas também encontrará reflexões valiosas sobre a natureza humana e o poder da convicção. Prepare-se para ser inspirado, desafiado e motivado. A história de Jezabel não é apenas para ser ouvida, é para ser vivenciada. Junte-se a nós nesta exploração profunda e veja como as antigas escrituras ainda ressoam com verdades e lições para nossas vidas hoje. A história da rainha Jezabel na Bíblia é uma narrativa fascinante, repleta de intriga, poder e uma luta intensa pelo domínio espiritual e político. Jezabel, uma princesa fenícia, torna-se rainha de Israel ao casar-se com o rei Acabe, introduzindo a adoração a Baal no reino, desafiando as tradições monoteístas dos israelitas. Ela era uma mulher de forte personalidade e determinação, usando seu poder e influência para promover sua própria agenda religiosa. Jezabel não apenas introduziu a adoração a Baal, mas também perseguiu os profetas de Deus, mostrando uma hostilidade aberta à fé israelita. Jezabel, uma figura marcante nas narrativas bíblicas, destaca-se como um exemplo de como o poder e a influência podem ser utilizados para moldar a sociedade e desafiar as normas estabelecidas. Sua presença no cenário histórico e religioso de Israel não foi sutil. Ela personificava a determinação e a vontade indomável, características que a definiam tanto quanto suas ações. Como mulher de forte personalidade, Jezabel não se contentava em ser apenas uma figura decorativa na corte. Ela assumiu um papel ativo na política e na religião de Israel, promovendo uma agenda que estava em nítido contraste com as crenças predominantes do povo israelita. A introdução da adoração a Baal sob sua influência não foi apenas um ato de liberdade religiosa, mas uma afronta deliberada à fé monoteísta dos israelitas, desafiando a estrutura espiritual e cultural estabelecida. A adoração a Baal, trazida por Jezabel para o coração de Israel, não foi uma mera inclusão de uma divindade estrangeira no panteão israelita. Foi uma tentativa de reorientar a própria essência da identidade religiosa do povo. Baal, uma divindade associada à fertilidade, chuva e tempestades, tornou-se central nos rituais e na vida espiritual de muitos, sob o patrocínio direto de Jezabel. Esse ato não apenas refletia suas crenças pessoais, mas também uma estratégia calculada para fortalecer seu poder e influência. Além de introduzir e promover uma nova ordem religiosa, Jezabel também se notabilizou pela perseguição dos profetas de Deus. Essa hostilidade não era meramente uma disputa entre crenças concorrentes, era uma manifestação de seu compromisso em consolidar seu poder e erradicar qualquer oposição. A perseguição dos profetas de Deus por Jezabel não foi apenas um ataque a indivíduos, mas um ataque em relação aos próprios fundamentos da fé israelita, uma tentativa de silenciar as vozes que desafiavam sua autoridade e sua agenda. A história de Jezabel nos leva a refletir sobre as dinâmicas de poder, fé e influência. Ela exemplifica como a determinação e a força de vontade, quando alinhadas com objetivos pessoais e agendas, podem ter impactos profundos e duradouros na sociedade. Sua vida nos convida a ponderar sobre as consequências de nossas próprias ações e crenças e o legado que escolhemos deixar para trás. Seu confronto com o profeta Elias é um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Elias desafia os profetas de Baal em um duelo divino no Monte Carmelo, culminando na demonstração do poder de Deus e na subsequente execução dos profetas de Baal, um ato que enfureceu profundamente Jezabel. O confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal representa um dos episódios mais eletrizantes e significativos das Escrituras bíblicas.
Situado no Monte Carmelo, este embate não era meramente um duelo de profetas. Era uma batalha entre crenças divergentes, uma colisão entre o monoteísmo de Israel e o culto politeísta a Baal, promovido por Jezabel. Elias, sozinho contra centenas de profetas de Baal, propõe um desafio divino. Ambos os lados construiriam um altar e invocariam seus deuses para consumir o sacrifício com fogo. Este teste definitivo visava provar qual divindade era verdadeiramente suprema. Os profetas de Baal clamaram e se mutilaram desde a manhã até a tarde, mas não houve resposta, nenhum fogo desceu. Então foi a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas, e aumentou a dificuldade ao ordenar que água fosse derramada sobre o sacrifício, enchendo a trincheira ao redor do altar. Em um ato de fé e confiança inabalável, Elias invocou o Deus de Israel. A resposta foi imediata e avassaladora. O fogo do Senhor desceu, consumindo o sacrifício, a água e até as pedras do altar. Este milagre foi uma demonstração incontestável do poder do Deus de Israel, levando o povo a reconhecer a sua soberania com o clamor: "O Senhor, Ele é Deus! O Senhor, Ele é Deus!" A vitória de Elias sobre os profetas de Baal não apenas reafirmou a fé no Deus único de Israel, mas também desafiou diretamente a influência de Jezabel e sua promoção do culto a Baal. A reação de Jezabel ao evento foi de fúria e vingança, prometendo a morte de Elias. Este episódio ilustra a tensão entre o poder divino e as ambições humanas, destacando a coragem de Elias em defender sua fé contra a opressão e a idolatria. A história serve como um lembrete poderoso do triunfo da fé verdadeira sobre a falsidade e da justiça divina sobre a injustiça humana. A rainha Jezabel é frequentemente lembrada por seu papel na morte de Nabote, um homem que se recusou a vender sua vinha ao rei Acabe. Este ato não apenas destaca a crueldade de Jezabel, mas também sua habilidade em manipular o poder a seu favor. Nabote, um simples proprietário de terras em Jezreel, tornou-se alvo de Acabe, que desejava transformar sua vinha em um jardim de hortaliças. A recusa de Nabote, fundamentada em princípios e tradições, ressoa como um ato de integridade e respeito ao seu patrimônio. A reação de Acabe, frustrado e abatido, abre caminho para a intervenção de Jezabel, que vê uma oportunidade de exercer seu poder. Com uma frieza calculista, Jezabel orquestra uma conspiração que marca um dos atos mais nefastos da Bíblia. Ela escreve cartas em nome de Acabe, convocando um jejum e instruindo os anciãos e nobres a acusarem falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei. A condenação de Nabote à morte por apedrejamento é rápida e brutal, evidenciando a manipulação do sistema judiciário e a corrupção moral que Jezabel estava disposta a empregar para satisfazer os desejos de Acabe. A apropriação da vinha de Nabote por Acabe, após a execução de Nabote, simboliza não apenas a ganância desmedida, mas também a injustiça perpetrada em nome do poder e da ambição. O episódio serve como um poderoso lembrete das consequências devastadoras da injustiça e da corrupção, bem como da punição divina que se segue. A profecia de Elias, anunciando a ruína de Acabe e Jezabel como retribuição por seus atos, ressalta a mensagem de que a justiça divina prevalecerá. A história de Jezabel e a morte de Nabote são um testamento da complexidade humana, envolvendo temas de poder, corrupção, integridade e justiça. Este episódio nos convida a refletir sobre os limites morais e as consequências de nossas ações, reforçando a ideia de que o verdadeiro poder reside na justiça e na retidão. Sua história é também uma lição sobre as consequências das ações. O profeta Elias profetiza a queda de Jezabel e de sua família como retribuição divina por seus atos. Eventualmente, Jezabel enfrenta um fim trágico, cumprindo a profecia de Elias. Jezabel foi morta durante o reinado de Jeú, que havia sido ungido para destruir a casa de Acabe como parte da retribuição divina. Quando Jeú chegou a Jezreel, onde Jezabel residia, ela pintou os olhos, arrumou o cabelo e olhou pela janela do palácio, talvez numa tentativa de seduzi-lo ou intimidá-lo com sua aparência real. Jeú, no entanto, ordenou que os eunucos que estavam com ela a jogassem pela janela. Eles obedeceram, e ela foi jogada, morrendo ao cair e sendo pisoteada pelos cavalos de Jeú. Após isso, Jeú entrou para comer e beber, e depois ordenou que o corpo de Jezabel fosse enterrado.
reconhecendo-a como a filha de um rei. No entanto, quando foram para enterrá-la, descobriram que apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos haviam sobrado, pois os cães haviam comido seu corpo, cumprindo a profecia de Elias de que os cães devorariam Jezabel na parcela de Jezreel. A narrativa de Jezabel é complexa, envolvendo temas de poder, idolatria, justiça e vingança divina. Sua história serve como um poderoso lembrete das consequências da idolatria e da injustiça, bem como da soberania e justiça de Deus. Jezabel é uma figura que provoca reflexão, encorajando os leitores a considerar as implicações de suas próprias crenças e ações. Sua história ressoa através dos tempos, oferecendo lições valiosas sobre integridade, fé e a busca pela verdadeira justiça. Que relato fascinante presenciamos hoje, e por isso te convido a se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas histórias da Bíblia. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.